Bom dia, amados, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome santo, bendito e poderoso do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra no Salmo 1, ok? E antes que eu me esqueça, que você tenha uma semana abençoada, uma semana feliz, uma semana cheia de conquistas, viu? E de realizações na sua vida, no meio dos seus. E principalmente que haja paz na sua vida, no seu coração, viu? E que você seja instrumento de Deus nesta terra para levar paz às pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu gostaria de ler o Salmo 1 e passar algumas coisas que está no meu coração aqui, de transmitir a vocês. Aquilo que Deus tem falado comigo, eu quero que seja bênção também na vida de vocês, tá? Deus abençoe. Senhor Deus de poder e glória, Deus santo e soberano, nesse momento eu me consagro a Ti, apresento esse meio de comunicação, apresento a minha vida, apresento a Tua palavra, que não seja eu a falar com as pessoas que estarão assistindo esse vídeo, mas que seja o Senhor a falar através de mim. Eu me consagro a Ti, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que cada um que ouvir essa palavra seja impactado por ela e seja liberto por ela e restaurado por ela. Que ela leve cura, essa palavra leve cura aos corações. Eu te peço no dia de hoje, em nome de Jesus, quero declarar que Jesus Cristo é o Senhor, único Senhor e Salvador de minha vida. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz o Salmo 1, assim, o título diz os dois caminhos, né? Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto ele realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão no dia do julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Bendito seja o Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, como nós já vimos, o Salmo 1, ele faz um contraste entre os dois caminhos, né? E dois estilos também de vida, dois destinos, né? E tudo isso tem a ver com a escolha que nós fazemos. Nós vivemos nesta terra e sofremos as consequências das nossas escolhas. Se nós escolhemos coisas boas, naturalmente colheremos coisas boas. Se fazemos boas escolhas no sentido de levar a nossa vida, de conduzir a nossa vida aqui na terra, naturalmente, nós vamos colher isso, né? Aqui o salmista apresenta essa diferença entre o justo, né, que vive segundo a lei de Deus, e o ímpio que rejeita a palavra de Deus, né? E ele funciona como uma porta de entrada para todos, mostrando que a verdadeira felicidade não está nas circunstâncias, né? Mas em viver um caminho ou em comunhão com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui tem algumas lições que eu quero compartilhar com vocês, né? Uma das coisas que nós devemos fazer e que às vezes no nosso dia a dia esquecemos é examinar o nosso caminho, a nossa caminhada, né?
observar que tipo de conselhos nós temos ouvido, que tipo de conselhos nós temos seguido, com que tipo de pessoas nós temos sentado, né? Que roda nós temos feito. Nós temos estado assentados ou sentados em roda de pessoas que edificam, que constroem, né? Que falam coisas boas, que te levam a crescer, a prosperar, ou nós temos sentado em roda de pessoas ou participado de roda de pessoas que nos leva à destruição, que não constroem nada, né? Que não edifica nada, que tudo que fala é negativo, que nos leva a tomar decisões que não são boas, que não traz boas coisas para nós, nem para aqueles que estão ao nosso redor. Então, esse tipo de questionamento nós temos que fazer, né? Onde eu tenho andado, com quem eu tenho andado, o que eu tenho feito, né? Que tipo de escolhas eu estou fazendo durante a minha vida? Outra coisa porque a Bíblia diz: medite na palavra de Deus, né? Dia e noite nós temos que meditar na palavra. Nós temos lido a palavra de Deus. Nós temos meditado nela, pensado sobre ela, tentado entendê-la, compreendê-la. Nós temos praticado a palavra. Então, uma das coisas também que o Salmo 1 fala é isso, né? E lá em Josué 1 também, quando Deus chama Josué, Deus fala para Josué: medite no livro desta lei, para que tudo te vá bem. Então, nós precisamos ler, conhecer e meditar na palavra de Deus. Busque estabilidade espiritual, porque as coisas aqui da terra, elas são passageiras. Eu costumo sempre dizer isso, né? Elas são efêmeras e passageiras. Tudo aqui nessa terra passa. Nós não levaremos nada daqui, né? A Bíblia diz que nós nascemos nu, né? Nós nascemos nus e morreremos sem nada. Não levaremos nada, a não ser a roupa que vai no nosso corpo, né? E alguns nem roupa vão quando partem, né? Quando são enterrados, sepultados. Se a gente parar para analisar isso, a gente não fica tão preocupado com as conquistas materiais, por exemplo, que muitas vezes nos distancia daquilo que é verdadeiramente importante. Não estou aqui pregando contra a prosperidade, nem contra a aquisição de bens, não é nada disso. Nosso coração não pode estar nisso. O nosso coração tem que estar em Deus, voltado para Deus e para as coisas de Deus. Porém, entendo que nós vivemos na terra, ainda estamos presos a esse corpo, né? E esse corpo precisa se alimentar, se vestir, precisa descansar, dormir, viver, né? Morar, residir. Então, nós temos necessidades básicas inerentes ao ser humano que precisam ser supridas e nós fazemos isso de forma material, né? Mas eu estou falando para nós voltarmos a nossa vida, o nosso tempo, a nossa escolha, aquilo que é mais importante, né? Mais importante, que é a salvação da nossa alma. Então, nós, no nosso dia a dia, lendo esse salmo, eu percebo que Deus nos coloca na condição de escolha. Tem dois caminhos, né? Tem dois caminhos aí na sua frente, né? E qual caminho você vai escolher, né? O caminho do justo leva à vida, né? Você vai escolher o caminho de servir a Deus, de estar com Deus, de buscar a Deus, de obedecer a Deus, e esse caminho te conduzirá à salvação, né? A salvação eterna, ou você vai escolher o caminho da impiedade, né? O caminho do pecado, da maldade, né? Da desonestidade, né? Da prostituição, do adultério, da fornicação. Que tipo de caminho você vai escolher hoje?
se santificar, santificar o seu corpo, se preparar para aquele grande dia, o dia que o Senhor Jesus retornar à terra para nos buscar e estarmos prontos para subir, ou você vai se deleitar nos prazeres carnais e materiais e se esquecerem de que aqui é passageiro, que tudo aqui fica? Então Deus te chama no dia de hoje, minha querida, meu querido, para você ler a palavra, para você meditar na palavra e para você escolher aquilo que é santo, que é puro, aquilo que é bom, aquilo que edifica, que constrói, viu? Então há dois caminhos, você não pode ficar em cima do muro, você tem que fazer escolha. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então escolha Jesus, escolha Cristo, medite na palavra dele, na importância da vinda dele aqui na terra, no que significou a crucificação, a ressurreição dele, no que isso é benéfico a você e a mim, o que Jesus fez ali na cruz, o que significou aquilo. Nós sabemos que sem a morte de Jesus e a ressurreição dele, nós não seríamos salvos. Ele se fez sacrifício no nosso lugar, né? A Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, né? E pelas pisaduras, pelas machucaduras de Jesus, nós fomos salvos. Então eu te pergunto nesta manhã, o Senhor conhece o seu caminho? Você, antes de tomar qualquer decisão, você tem orado? Você tem falado com o Senhor? Você tem perguntado para Ele o que Ele tem para a sua vida? Se aquilo é benéfico para você, se aquilo vai te conduzir a um caminho de alegria, um caminho de paz, né? Você tem questionado ao Senhor nesse sentido? Você tem perguntado, você tem se orientado com o Senhor? A quem você tem ido, né? Aqui a Bíblia diz que aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, o Senhor tem falado, né? Para a gente não se assentar na roda dos pecadores, dos escarnecedores, mas que nós devemos meditar na lei do Senhor. Eu quero te dizer que o seu tempo e o meu tempo são sagrados. O nosso tempo aqui na terra foi dado por Deus, né? E naquele dia, Deus vai cobrar de nós o nosso tempo. Então, é sério. O que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado, né? Nós temos dedicado esse tempo a quê? A quem nós temos dedicado esse tempo? O que nós temos feito com o tempo que Deus nos deu nesta terra? Então, meu amado, minha amada, a pergunta de Deus para você hoje é: que tipo de escolha você tem feito, né? Em qual caminho você tem andado? Em qual direção você tem ido? Pare e pense. Lembre-se que existe um Deus supremo, soberano, poderoso, majestoso, um Deus criador do céu, da terra, do mar, de tudo que há neles. O Deus que te criou, que te formou, que te fez. O Deus que te conhece muito antes que você existisse. Ele planejou você. Ele trouxe você aqui à terra. Há um propósito de Deus para a sua vida, e o propósito de Deus é de salvação para a sua alma. Então pense bem, né? Escolha o caminho do bem, da honestidade, da sinceridade, da beleza, da justiça, da idoneidade, viu? Do trabalho. As coisas fáceis, elas vão fáceis. Trabalhe, estude, procure ser bênção onde você está. Procure ser árvore frutífera onde Deus te plantar. Seja onde for o lugar onde você estiver, que Deus te colocou, que você foi debaixo da direção dele, sob a direção dele. Procura ser uma árvore frutífera, viu?
plantada junto aos ribeiros. Isso significa que nós estamos enraizadas em Deus e onde Ele nos colocar, nós daremos frutos. A sua vida é luz onde você está, viu? A Bíblia diz que nós somos luz da terra, nós somos sal nessa terra. Então, vamos ser luz e ser sal, vamos ser instrumentos de Deus, vamos ser exemplos, meus amados e minha amada, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre você a luz do rosto dele, que Deus, te dê paz, que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma semana cheia da presença de Deus e que o seu coração seja um coração alegre. Se alegre nas pequenas coisas. Se alegre no respirar, no levantar e respirar, no enxergar, no poder ler. Né? Tem tanta gente que não consegue ler, você consegue. Na capacidade de ir e vir, se alegre com aquilo que você tem, viu? Escolha ser grato e não ingrata. Escolha ser árvore frutífera, meu irmão, nesse dia. E se assente na roda de pessoas que constroem e não que destroem. Amém? Deus te abençoe. Esta é a palavra de Deus que veio através da pastora Efigênia, viu? Fique na paz. Eu amo vocês, meus queridos. Em Cristo Jesus, eu amo cada um de vocês. E quero um dia morar com vocês no céu. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Boa semana para você. A paz do Senhor Jesus. Tchau.